É, iniciou. Apareceu aí o gravar? Maravilha, então. Então vamos lá. Boa noite de novo. Boa noite para quem que eu não tinha visto ainda online. A gente vai começar o nosso primeiro tema no sério hoje. A brincadeira se chama Kinevin. A gente escreve como está aí na tela, né? O Synefin, mas se fala Kinevin porque é uma palavra gaulesa, de origem gaulesa. Dizem que o significado dela é local de múltiplas habitações, de múltiplas moradas. O velho curtição, né? Para que... Pronto. Da onde que veio o Kinevin? O que ele é, né? Ele é um framework de tomada de decisão, né? Ele te ajuda a tomar a melhor solução para um determinado problema. Qual o princípio básico dele, inicialmente? Né? É que a solução certa no contexto errado é a solução errada. Esse é o primeiro mote grande do Kinevin. E o contexto da onde ele apareceu foi lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Que as empresas, elas, quando elas não sabiam o que fazer, ou às vezes quando elas sabiam o que fazer, mas não sabiam direito o que fazer, o que elas faziam? Contratavam consultorias, né? E as consultorias até os anos meados dos anos 90, elas tinham a seguinte solução: problemas parecidos são resolvidos da mesma forma. Então, assim, eu fui numa empresa grande, fui sei lá, fui numa distribuidora de refrigerante, cheguei lá, eu vi que eles tinham um problema de envasamento do líquido e resolvi esse problema. Aí eu fui numa outra empresa de água, né, que faz envasamento também, e eles estavam com um problema bem parecido com o da empresa de refrigerante, e aí o que eles faziam? As consultorias, elas pegavam a solução que eles davam para a empresa de refrigerante e colocavam na empresa de envasamento de água e funcionava, dava certo. Né? Então era o método Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu coloquei aqui de brincadeira. E, ok, funcionava. Né? E aí, depois de um determinado tempo dessas aplicações, que assim, consultoria existe desde sempre, né? Comercialmente falando, assim, que veio com grande peso, foi depois da revolução, da penúltima revolução industrial que a gente teve, né? Que eles começaram a ter muitas, né, empresas com muitos problemas, então as consultorias viram esse filão, né, e ampliaram suas atuações. E aí no final dos anos 90, o que começou a acontecer? Né? Meados dos anos 90, as soluções que eles pegavam de uma empresa e aplicavam nas outras empresas começaram a não funcionar. E aí o que aconteceu com essas consultorias, né? O consultor lá, a consultoria é tão boa quanto o seu melhor consultor, né? Ou quanto o melhor consultor que vai na empresa resolver um problema. E estava começando a dar errado, né? E aí as consultorias começaram a ficar feio na fita. E dentre elas tinha uma pequena consultoria, que ela existe até hoje, chamada IBM. Ela começou a dar problemas no meados dos anos 90 por não estar conseguindo resolver direito o que ela precisava resolver, os problemas dos clientes, né? Então, né, eles, o que gerou isso, né? As empresas buscavam soluções, né, as melhores práticas, mas sem antes de reconhecer os problemas. Esse cara aqui, o David Snowden, que era da IBM na época, percebeu esse pequeno problema que não estavam conseguindo resolver, né, o motivo pelo qual eles eram contratados, e um framework de tomada de decisões. Então, o que o Kinevin é? Ele é um ambiente de trabalho
para você tomar a melhor decisão dentro daquilo que você, do problema que você tem. Né? Resumindo, bem grande. Né? Ele não é um Scrum, ele não é um Lean, ele não é um Design Thinking, apesar dele beber muito ali no Lean, né? E ter bastante pontos de confluência para chegar até o Scrum, mas ele não é nada disso, né? Ele não é um framework de metodologia ágil, tá? Ele é um framework de decisão, basicamente. Tá, mas o que é um framework, né? Então vamos só dar uma pincelada, porque a gente vai falar muito de framework. O Scrum é um framework e assim, muita coisa que a gente for falar agora vai ser framework, então eu achei interessante colocar a definição. Então, framework é um conjunto de técnicas, ferramentas ou conceitos pré-definidos dados para resolver um problema de um projeto ou domínio específico. Aí a grande parte importante da definição é basicamente uma estrutura de trabalho que atua com funções pré-estabelecidas que se adaptam às situações e organização em questão. Isso daqui é um framework. Ok? É um papel. É um framework. Ele te dá limitações, né? Ele tem funções pré-estabelecidas, você não pode escrever com água que ele vai furar, você tem um limite de tamanho para escrever, né? Mas aqui dentro você pode rabiscar à vontade, colocar, desenhar, escrever, né? Fazer o que você quiser, fazer uma dobradura, né? O framework ele permite que você utilize as técnicas dele para desenvolver alguma coisa, né? Então, assim, o conceito básico de framework marca aí que a gente vai precisar dele muitas outras vezes no decorrer dos nossos encontros, né? Voltando ao assunto, então, o que é o Cynefin, né? O Cynefin, ele trabalha voltado para 3 sistemas, basicamente. Um sistema ordenado, um sistema complexo e um sistema caótico, né? Esses 3 sistemas... Tá bom, deixa eu voltar um pouquinho. Esses 3 sistemas, não. O que é um sistema, né? Também vamos começar a jogar definições básicas para a gente ir pensando e dirigindo o nosso caminho aqui. Então, é um conjunto de elementos interdependentes que, ao serem sinergicamente integrados, formam um todo governado e organizado, né? O todo, de acordo com as suas restrições e funcionalidades, possui um fim específico e coerente. E aí, o mote importante, né, são as palavras que estão grifadas aí, né? E qualquer coisa que é dentro de um sistema é conhecido como um agente, né? É um ponto de funcionalidade. E aí eu coloquei aqui o mais famoso sistema que a gente tem é o sistema do nosso corpo, né? Então, assim, você tem agentes nele, né, todo, né? Você tem aqui, deixa eu ver se eu consigo rabiscar. Você tem aqui o pulmão. Opa, não foi... Passou a habilidade. Você tem aqui os pulmões, você tem o coração, né? Cada item aqui é um agente, né, que faz parte de um sistema todo, né? E eles têm restrições, né? Você não vai ter sangue arterial correndo na veia venal, você não vai, e funcionalidades, o pulmão ele não vai bombar o sangue, ele vai transformar ar em nutrientes para o corpo, né? E não vai sei lá, não vai pensar por você. Então, você tem um sistema específico e é um agente que está numa parte organizada, com restrições, funcionalidades, enfim, tudo bonitinho. Sistema definido, ok? Então, o Cynefin, ele tem 3 grandes sistemas, né? O ordenado, o complexo e o caótico. Como é que eu limpo isso? Não sei como é que eu limpo isso. Ok, passou a página, ele limpou. Então, vamos lá. 3 sistemas, né? O sistema ordenado, ele tem um comportamento totalmente restrito e previsível, né? Você sabe onde ele começa, sabe onde ele termina. Você tem um sistema complexo.
que é o sistema que restringe parcialmente o comportamento, né, que ocorre aí no meio dele, né, e você pode estar limitado aí também a algumas restrições já, né, mas ele é mais abrangente. E você tem o caótico. O caótico, ele é difícil de sustentar, ele não tem regras, basicamente, né? A regra dele é não ter regras, porque ele é simplesmente uma ocorrência única e específica que dura um determinado tempo. Deixa eu te dar um exemplo disso, tá? Um vulcão em erupção, né? Você está no caos, basicamente. As cidades em volta do vulcão vão ser queimadas, a lava vai escorrer, né, pelo vulcão, vai passar por cima da cidade, e no momento que ele explode, a única coisa que você tem que fazer é correr. Você tem que agir. Você não pode ficar esperando, será que o vulcão vai descer por aquela vala que vai chegar até o canto da cidade e vai ser desviado? Porque tem um declive ali, né? Tem uma descida na minha rua e a lava não vai chegar. Velho, não sei, corre, né? Você vai morrer se você ficar lá. Então, o caos, ele é a ausência de ordem ou complexidade, né? Aí, você lembra que eu falei dos pontos lá, né? Eu trouxe um esqueminha, né? Pra gente. Dá pra ver? Tá ruim a tela? Não? Tá boa? O que isso aqui significa? Então, aqui, os pontos lá que eu tinha comentado aqui em cima, né? Os agentes ou pontos, né? Eles temos aqui uma configuração, tá? Então, assim, quando a gente tem 4 números de pontos ou 4 colaboradores dentro de uma equipe, né? Você tem a ligação básica entre eles, a ligação rotineira entre eles, né, que dá um número de pontos, 4 pontos. Quantas ligações possíveis? Como que a pessoa pode interagir? Né? Esse daqui. Esse ponto aqui pode interagir com esse, pode interagir com esse, pode interagir com esse. Nessa forma e nessa forma. Certo? Então, você tem ali uma configuração de ligações de pontos. Então, quantas ligações são possíveis quando você tem 4 pontos ou 4 pessoas numa equipe? Né? Você tem 6 ligações possíveis. Ok? Só que quantos padrões a gente consegue chegar com 4 pessoas? Né? Ou seja, essa pessoa pode conversar com essa pessoa pode conversar com essa, e essa pessoa pode conversar com essa. Né? Aí, para essa pessoa aqui conversar com essa, você pode vir por aqui, você pode vir por meio dessa, você pode vir por meio dessa. Né? Então, assim, você vai desenhando quantas possíveis ligações você tem para ligar essas pessoas. Então, 4 pessoas, para serem interligadas, 4 pessoas podem formar 64 formas de comunicação. Né? Você pode desenhar 64 desenhinhos ali, né, ligando esses 4 pontos. Quando você tem uma equipe, né, ou você tem uma anotação de 10 pontos, são 45 ligações possíveis, né, desse primeiro quadro, e 35 milhões de interações. Pode dar uma notificação aqui. 35 trilhões de interações. Se você colocar mais 2 pessoas, volta para cá. Se colocar mais 2 pessoas, são 66 ligações possíveis e 73 quintilhões de padrões possíveis de comunicação entre essas pessoas. Então, lá na empresa, quando você tem uma equipe lá com um gerente que fica lá na ponta, né, e uma equipe com 10 pessoas, para uma informação chegar para uma pessoa específica, ela pode correr de 73 quintilhões de formas diferentes, até chegar numa pessoa específica. É bastante, né?
Aqui é o cálculo que eles fazem, né, para chegar nessa informação. Só para os matemáticos de plantão, eu não tive tempo nem paciência para fazer essa fórmula, mas assim, para vocês verem que quando você tem um ambiente que parece tranquilo, você se depara com a informação de que 12 pessoas podem formar 73 quintilhões de formas de comunicar-se entre elas. Ok? Então, vamos lá. Eu peguei essa frase de um agilista bem famoso lá de Brasília. Ele é do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele era da Caixa Econômica Federal. Eu acho que ano passado, começo desse ano, ele foi para lá. Então, é humanamente impossível prever o padrão das pessoas, né? Quando temos um sistema que envolve pessoas que são autônomas para tomar suas decisões ao longo do processo, é impossível estabelecer uma relação causal de causa e efeito, né, direta desse sistema. Ou seja, é aquilo que eu tinha comentado. Como que isso vai ser transmitido? Como que uma informação vai chegar de uma pessoa para outra? O cara que está ali na ponta, achando que já está há 6 meses na frente da equipe, fala: puxa, agora eu entendi o padrão da equipe, agora eu sei quem que é o líder X, quem que naquele outro assunto é o melhor, quem que é naquele outro assunto precisa de uma ajuda, né? Então, assim, você cai numa equaçãozinha dessa, você assusta, né? Então, uma pessoa autônoma pode agir de diversas formas diferentes para o mesmo estímulo. Então, eu posso, para chegar a conversar com a lead, eu posso conversar com a Fran conversa para a lead, passa a informação para a lead. Ou eu posso conversar com a Renata, que conversa com o Rogério, que conversa com a Fran, que conversa com a lead. E eu posso falar direto para a lead. Eu posso falar direto ao Rogério, que vai falar para a lead. E, enfim, Maurício pode aparecer e falar: não, então deixa que eu falo para a lead. Né? E aí, dependendo de quem recebe a mensagem, de como a lead recebe a mensagem, ela pode receber a forma de qualquer outra forma, menos daquela que a gente pensou em passar inicialmente. Né? No contexto, no complexo, né, que é aquele sistema que a gente viu que faz parte ali do Kinevin, à medida que eu interajo com o sistema, eu mudo o sistema. Então, assim, a informação como chega nela vai ser alterada de acordo com a forma que eu escolho ou que se acontece sem querer, né? Se você chega e pergunta para alguém: chega aqui galera, vamos conversar sobre clima organizacional. Quando você chega e fala clima organizacional, você já muda completamente o contexto daquela ideia que a pessoa tinha até aquele momento de você falar que ia falar sobre clima organizacional. Aquele assunto estava quietinho, de repente ninguém estava pensando naquilo, e você tocou no assunto, você fez a pessoa lembrar de outras coisas, ou seja, você mudou o sistema. Ok? Ou a forma das pessoas se comportarem ao verem a solicitação ali. Beleza? Então, o que nós temos aqui? A matriz do Kinevin. Né? São 3 sistemas com 5 regiões. 5 regiões mesmo, tá? Aqui no meio é uma região. Então, vamos lá. Tem aqui o sistema ordenado, né? Que é o óbvio e o complicado, né? Dentro do Kinevin, tá? Essas 4 divisões são os focos do Kinevin, tá? Os subsistemas do Kinevin. Então, eu tenho o ordenado, que você aplica aí o óbvio e o complicado. Eu tenho o caótico, que está marcado de vermelho aqui. Né? As imagens são bem sugestivas, tá? Eu tenho o complexo, que é o azulzinho. E eu tenho a não ordem, não é uma desordem, tá? Ele que está aí no meio, né? Ele é uma ausência de ordem, é uma ausência de regra.
Não é o caótico, tá? É outra coisa. É uma coisa que você não consegue enquadrar em nenhum desses 4 itens. Ele é bem pequenininho porque é bem difícil de você chegar em uma coisa que é não ordem, tá? Mas ele existe porque o coleguinha lá da IBM, que eu falei no começo, ele mapeou esse rolê aí, né? Então, vamos lá. O óbvio. O óbvio, ele é um problema que você consegue aplicar aquele Ctrl+C, Ctrl+V que as consultorias faziam lá nos anos 80, anos 90, certo? É uma resposta que todo mundo conhece, né? Entendeu? Nós temos é, é, ações óbvias, nós temos dentro do sistema, né? A gente tem processos óbvios, né? Que a gente lida todos os dias. Aí aquela velha metodologia de cascata, e eu falo velha, mas ela é atual porque ela não deixou de existir, né? Ela é pertinente quando o nosso sistema é óbvio. Então, assim, falar que o ágil é a nova forma de você tratar os problemas, os projetos das empresas, é mentira, né? Se você tem uma relação óbvia na sua empresa, você não precisa usar o ágil. Você vai estar usando o ágil de forma meio capenga, vamos dizer assim. Né? O que os agilistas costumam brincar falam que é o ágil zumbi. Né? Ele parece ágil, funciona como ágil, mas ele não anda como ágil. Né? Ele anda meio vai, não vai. Né? Você aplica lá no Scrum lá os rituais, faz os backlogs, né? Mas se você já sabe o que vai ser no final, você não vai utilizar necessariamente um ágil. Então, isso daqui é o nosso desenho do que seria o óbvio. Né? Você está parafusando ali, você sabe, né, naquele exemplo lá da garrafa d'água, né, do envasamento de água, você sabe que se você colocar 10 garrafas com 10 litros de água, com 10 tampinhas, com 10 rótulos, você no final, contando que você não vai ter perda nenhuma no processo, você vai chegar com 10 produtos finais prontos. Né? Você saia correndo se você colocar 10 itens de cada e saírem 12 lá no final. Né? Então, assim, o domínio do óbvio ele é simples e você não requer uma postura de projeto ágil para poder desenvolver uma solução para esse mundo, ok? É o conceito básico do Lean, né? O menor ponto, o menor trajeto entre 2 pontos é uma reta, né? Você não vai colocar as 10 garrafas e ter 12 porque você seguiu um caminho diferente, né? O que é o complicado, né? O complicado ele é a segunda parte, né, do nosso framework, né? Ele é um óbvio com uma análise de dados, né? Então você tem um ambiente controlado, relativamente controlado, e você tem inúmeras possibilidades. E aí você vai escolher uma dessas possibilidades que melhor se encaixa. Mas ainda assim você já tem predisposições. Né? Eu coloquei ali, brinquei lá com a consulta médica, porque você vai no médico, você tem uma inflamação, sei lá, você tem uma inflamação da garganta. Ele chega e analisa, faz os exames, faz lá, abre a boca, olha a sua garganta, fala, está inflamado. Vai precisar de tomar um anti-inflamatório. Você tem alergia a algum medicamento? Tem alergia à penicilina. Legal, então eu vou te dar um remédio que não é a base de penicilina, mas é um anti-inflamatório que vai te ajudar a aliviar a dor de garganta. Então, assim, você teve um contexto, né? Todo mundo fica com dor de garganta, todo mundo fica com inflamação na garganta, mas nem todo mundo pode tomar o mesmo remédio. Então, o complicado é você analisa o contexto específico do paciente e aplica uma solução relativamente pronta. Ok? Então... Penicilina é antibiótico. Oi? Não ouvi, perdão. Penicilina é antibiótico. Tá bom.
ele acha um outro remédio ali. Eu não sei, eu não sou médico, velho. A farmacêutica não se aguenta. Ah, você é farmacêutica? Não sabia, Fran. Bom saber que tem farmacêuticos entre nós. A gente precisa. Beleza? Então, assim, para essa solução, né, a gente tem uma frase bonitinha aí do Steve Jobs, que eu achei enquanto estava pesquisando sobre o complicado, né? E não faz sentido você contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que fazer, né? Se for para fazer isso, faz você, né, velho? Você tem que dar liberdade para a pessoa aplicar a inteligência dela dentro da sua necessidade da sua empresa para ela gerar o fruto que você gostaria que ela gerasse, independente do tipo de coisa que você está procurando. Mas se encaixa bem aí na estrutura do Kinevin nessa parte que a gente está, ou que a gente vai entrar agora. Complexo, né? Você não tem uma boa prática. Você nunca viu um final disso antes, né? O seu processo tem que ser recriado, ou tem que ser criado, né? Você precisa fazer interações, né, com a sua equipe para poder tirar um resultado plausível de uma coisa que não existia. Por exemplo, no caso ali tem a sereiazinha, né? A sereia não existe. Então, quer dizer, dizem que, né? Não sei. Mas seria o nosso caso, né? Como que foi, por exemplo, né, aquele surto de AIDS em sexagenários, né? Apareceu simplesmente de uma época para outra, começou a aparecer muito vovozinho, muita vovozinha com diagnóstico de AIDS. Por quê? Né? Apareceram outras tecnologias medicamentosas, né, Fran? Que facilitaram algumas atividades que não estavam sendo realizadas até então. E esse era um problema que não existia antes, né? Era um problema que você teve em decorrência de uma tecnologia nova. E, muito provavelmente, quem começou a pensar no como resolver isso poderia ter utilizado uma metodologia ágil. Tá bom? Aí, dessa forma, o que acontece? A gente tem essa imagenzinha aí, eu vou tentar passar um vídeo para vocês, em decorrência dessa imagem aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem um cardumão de peixes, certo? E a gente tem 3 tubarões aqui, ou 3 peixes maiores com muita fome, querendo dar uma mordida nesses peixinhos menores aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo. Não, aqui é a Betina. Não quero a Betina. A Betina a gente vai ver com ela depois. Consigo ver. Dá pra ver? Dá pra ver o peixão aqui? Correndo atrás dos peixinhos? Legal. Essa é a ideia. Estou observando o rolê desses peixes aí para se desviar dos predadores. Tem passarinho lá, né? Eles não podem ir para lá porque eles são mordidos. E tem os predadores entrando no meio deles. Agora são 3 ali. Um monte ali no canto também. Galera, dá para dar uma aula de liderança inteirinha de 10 horas só para comentar desse vídeo. O que é isso aqui? Isso aqui é um regime complexo.
bem complexo. Vamos supor que esse peixe aqui não está escrevinhando mais aqui. Então vamos lá. Vamos supor que esse peixinho aqui, né, que está aqui na frente, ele é responsável por manter todo mundo vivo aí na história, né? Vamos dizer que ele é o líder, tá? Esse líder aqui, qual que é a visão dele para o contexto aqui dos 3 predadores? Ele vai conseguir apenas ver esse cara aqui, né, esse peixe maior aqui, e aí ele pode falar, segue todo mundo nessa direção. Eu não estou conseguindo achar aqui o... Enfim. Vamos lá, amigo. Funciona agora, por favor. Legal. Então ele está aqui, esse carinha está aqui, ele vai conseguir ver só esse peixe, né? Então ele fala assim, nada todo mundo para cá. O que vai acontecer aqui? Um outro predador e a galera vai ser mordida e vai perder metade dos peixes do cardume. Ou então, nade para cá, lá pro canto. Tem aquele passarinho lá, né? Nade para cá. Também já era, perdeu. Né? Então, o sistema coordenado disso daqui é um sistema bem complexo, o qual você não pode ter um único líder, ou você não pode ter nenhum líder, né? E que é uma das bases de alguns, né, de alguns ágeis aí da vida. Então, assim, como que se cria isso, né? Você cria um efeito, para esse caso especificamente, né, só para dar uma ilustrada, você cria um efeito manada, né? Você pode testar isso em casa, você coloca, sei lá, 5 pessoas em casa e fala para eles se comportarem dessa forma. Vai na mesma direção que os demais, tá? Não se aproxime muito uns dos outros e não se afastem muito uns dos outros. Então, assim, cada um começa a andar para um canto e aí você vai ver esse efeito que a gente viu aí no vídeo se propagando, né? Então, assim, eles não podem, quem faz parte dessa cardume, né, eles não têm, eles têm regras definidas, né, o que você tem que obrigatoriamente seguir. Então, assim, para você chegar num ágil dentro de um ambiente complexo, sim, você vai ter regra, e às vezes mais regra do que um ambiente preditivo, né. Pessoal, 8h37, eu não cheguei nem na metade do rolê. Vocês querem parar ou querem comentar esses detalhes e a gente continua na próxima? Porque a ideia era meia hora, né? Passou um pouquinho. O que vocês querem fazer? Oi, gente, boa noite, porque eu não disse boa noite para todo mundo, cheguei mais tarde, né? Boa noite. Eu tô de boa aqui, tá? Não jantei, tá? Também vou ficar também não. Para mim tá tranquilo. Mas o Celso falou que não tá nem na metade, é isso? Acho que metade, talvez. Espera aí. Eu tô aqui no 21. Tem 29. Por mim, vamos de boa. Sim. Depende dos... É que depois vai um tempo de discussão também ainda, né? Oi? Depois vai um tempo de discussão também. Sim. Então, vocês querem... Vamos fazer o seguinte, então. Até onde a gente foi aqui, querem fazer comentários? Já, para a gente já ir seguindo pro final, e aí eu faço a sequência disso na próxima. O último slide, ele começa a abrir para o Scrum. Né? Assim, o 30º slide seria o começo do Scrum. Então, vamos finalizar.
Finalizar no sentido de o que vocês querem discutir sobre, né, o que ficou de dúvida, o que eu posso deixar mais claro, ou então que vocês podem falar entre vocês do que vocês estão afim. Aí fica aberto para perguntas, dúvidas, angústias, reclamações. Ô Rogério, tá dentro do que você já tinha visto, mais ou menos? Tá sim, Celso. Tá sim. Estão me ouvindo aí? Eu tô. Tá sim dentro do que eu já estudei sobre o tema. E até queria dar um adendo com relação a um ambiente complexo, né? Eu acredito que a gente, dentro da atividade bancária, a gente está, sim, dentro de um ambiente complexo, porque não é um simples Ctrl+C, Ctrl+V, onde qualquer pessoa consegue desempenhar o que a gente desempenha, porque exige uma série de conhecimento, de análise, de leis que a gente tem que seguir, e o conhecimento ele é muito importante para se sobreviver com eficácia e com mantendo uma liderança de mercado, né, que é o que o banco tem hoje. Dentro do ambiente complexo, a gente tem que ter muito conhecimento, então, para saber para onde que a gente tem que seguir. Então, é só isso que eu queria comentar, mas está bem dentro do assunto mesmo. Só que você falou em 3 ambientes ali, eu só estranhei isso, porque no framework que eu tinha estudado, tinham 4 ambientes, 4 áreas, né, de domínio, né, do Kneb. Eu acho que era o simples, o caótico, o complexo. Acho que tinha mais um, não tinha? Peraí que eu vou mostrar aqui o slide. A gente tem, na verdade, 3 sistemas que são que geram 4 ambientes, né? Ou, na verdade, 5 ambientes. Né? Deixa eu pegar aqui o meu último slide, que ele está ilustrando bem. Ah, sim, que tem aquela área do meio lá também, né? Isso. Esse daqui, deixa eu ver, Shift F5, vou compartilhar só para vocês darem uma... Sumiu aqui o bagulho. Share. Pá. Shift F5. Isso, é o óbvio que eu esqueci de falar. Spoiler. Então a gente tem aqui o ambiente óbvio, a gente tem o ambiente complicado, o complexo e o caótico. São 4 ambientes, mas são 3 sistemas que integram as soluções para esses ambientes, vamos dizer assim, né? Então, dentro lá do domínio do... Peraí que fugiu agora a palavra. Do preditivo, não, Do simples? do simples, não é do simples, é do ordenado aqui, ordenado. Então, dentro do ambiente do ordenado, você tem lá o óbvio complicado, né, que é o óbvio que é entra 10 garrafas, sai 10 envasados, né, o complicado que você tem várias opções já pré-definidas, mas você tem que escolher uma delas de acordo com a sua solução, e aí daí para frente o complexo, que ele é separado, né, e o caótico também, que é aquele esquema lá do vulcão que você só age, né? Mas sim, são 3 formas de agir para 5 ambientes, vamos dizer assim. Beleza? Aí, voltou. Deixa eu tirar o share aqui. Algumas? Dúvidas? Eu tô apanhando para tirar aqui. Stop share. Achei. Eu vou melhorar nisso. Uma hora eu consigo acertar como fazer as gravações e os comentários sem perder muito tempo entre uma tela e outra. Algo mais? Alguma dúvida diferente? Alguma outra colocação que a gente pode colocar em discussão? Oi, Celso. Não, é só enfatizar aí que justamente, inclusive no vídeo aí, fica bem claro a atividade dentro
dentro das técnicas de ágil, justamente é a questão de mudar de rumo muito rapidamente, né? Então, é muito importante isso a gente vê, essa questão de não ter um líder, tem regras, mas ao mesmo tempo que você tem regras, em alguns momentos você tem que mudar ou trocar de direção muito rapidamente. Eu acho que é o que faz funcionar justamente para conseguir entregar essa questão de produtos diferentes, soluções diferentes para lugares diferentes, e não o que a gente justamente entende que a técnica veio para combater, que é a mesma solução para todo mundo. Então, é isso aí. Legal, muito bem colocado. Isso aí é um princípio da maioria das ferramentas ágeis que a gente tem, né? E é o princípio do Lean, vamos dizer assim, né? O que dá origem. Eu sou meio puxa-saco do Lean, porque você vai para o Scrum, você tem conceitos de Lean, você vai para DT, você tem conceitos de Lean, você vai para Management 3.0, você tem conceitos de Lean, você vai abrir o PMBOK, você tem conceitos de Lean. Então, tudo é uma das coisas que eu gosto de começar a enfatizar bastante, o tal do Lean. Inclusive, tem um livro que eu estou lendo, eu acho até que eu já falei dele para alguém. Tá ao contrário, né? Leanception. Eu gosto bastante dele, até onde eu li, eu estou gostando bastante. Ele está dando... O título dele é Leanception, como alinhar pessoas e construir o produto certo. Pra gente usar lá também no Inova. Mas então, é perfeito o comentário, Lídia. Ele realmente, você nota, né, nos peixinhos lá, a mudança de posição, a mudança de atuação deles para poder chegar num ponto, num resultado final que no caso ali, é ninguém morrer, né? Beleza? Alguém mais? Alguém mais? Fechou então? Ou mais algum comentário, Rogério? Você tem aí na manga? Não, só queria ressaltar, então, fazer só mais um adendo com relação ao feedback, né? O que a Lídia comentou com relação à mudança de direção, é fundamental você ter o feedback de que o que você está implementando é a solução certa para aquele problema. E se você aplica isso dentro de um PMBOK, por exemplo, você vai ter o resultado final lá na frente, que pode ser um feedback de uma solução que você não precisava para aquele momento. Então, quanto mais rápido você obtiver o feedback, mais rápido você vai ter a solução, a mudança de direção necessária para se tomar uma atitude diferente para buscar a solução correta para aquele problema. Acho que você está no mudo, Celso. Oh, tá vendo? Eu ainda vou melhorar nisso. O PMBOK, que é um guia de boas práticas, né? É um guia de boas práticas que tem soluções de ágil, né? Então uma coisa, é um guia que está tentando interagir entre os dois mundos, né? Mas é bem isso. Na sequência, então, aí para a próxima, então vamos continuar a terminar o tal do Knevin aqui, que tem 3 ambientes que ainda não foram, não? O dos peixinhos, tem 1, 2, tem 3 ambientes que ainda não foram, 2 ambientes que ainda não foram. E aí eu tenho uns videozinhos também engraçados para colocar depois, sobre eles. E é isso. Podemos fechar então? Definitivo? Celso, você recomenda algum artigo, alguma coisa para a gente ler antes de ir para a continuação? Nesse intervalo que a gente vai ter, não sei se de uma semana ou 15 dias, para ler sobre o assunto, porque para mim é bastante novo. Eu queria conhecer um pouquinho mais para não chegar tão crua, porque às vezes eu fico sem saber o que perguntar, porque eu não conheço ainda do assunto. Entendi, então, tem alguma coisa que você recomenda? Não sei, faz uma pesquisa aí, alguma coisa que você ache, que dê para compartilhar com a gente antes da exposição, se der. Legal.
Com certeza, eu coloco no convite da próxima. Beleza. Fechou. Maravilha, então. Então, crianças, boa noite. Boa noite. A gente estourou muito aqui a hora, mas da próxima vez vai dar certo, eu juro. Eu já tô quase dormindo. Passou da minha hora. Tô com fome. Até mais, pessoal. Boa noite. Falou, boa noite, gente. Até. Valeu, Daniel. Valeu, Celso. Obrigada. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.